Universidade de Brasília, Faculdade de Ceilândia, Saúde e Sociedade 3, Grupo 7, Ana Luísa, Nicole e Sara. O tema escolhido pelo grupo foi renda. Renda é o ganho monetário do indivíduo, tendo em vista o decorrer do mês, sem contar as questões como gastos pessoais, inflações, descontos, entre outros. Determinantes sociais são fatores que afetam diretamente a vida de uma pessoa ou a sociedade. De acordo com a OMS, os determinantes sociais da saúde estão relacionados a condições que uma pessoa vive e trabalha. Também podem ser considerados fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais, que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco à população, tais como moradia, alimentação, escolaridade, renda e emprego. Determinantes sociais de saúde e pandemia. O processo saúde-doença está correlacionado a fatores biológicos, econômicos, sociais e culturais, que se apresentam de formas diferentes em grupos populacionais, especialmente aos expostos a altos índices de vulnerabilidade social. Conclui que as desigualdades no acesso ao tratamento apontam que as chances de morte de um paciente preto ou pardo analfabeto são de 76%, cerca de 4 vezes maiores do que um paciente branco com nível superior. Fatores como a pirâmide etária, a distribuição geográfica e desigualdades socioeconômicas refletiram nas diferenças na taxa de óbitos entre os estratos sociais brasileiros no enfrentamento da doença. Assim, quase 55% dos pretos e pardos faleceram, enquanto que, entre os brancos, esse valor ficou em 38%. Renda e pandemia. A expansão da pandemia de Covid-19 pelas favelas, periferias e interiores do Brasil escancarou a perversa desigualdade social e econômica entre as classes sociais, naturalizada e aceita por grande parte da sociedade e das instituições do Estado, o que representa uma barreira às recomendações de higiene básica, distanciamento físico e permanência em casa. Fato que as medidas adotadas para conter a contaminação são necessárias, mas elas trazem impactos duros para a parcela mais vulnerável da população, que mesmo antes desse cenário pandêmico já se encontravam também nessa situação de vulnerabilidade, com trabalhos informais e considerados não essenciais para o Estado, mas que eram a única fonte de renda de algumas famílias pelo país. Assim, se faz necessária uma especial proteção a grupos em situação de vulnerabilidade, seja ela qual for, como as pessoas em situação de rua com sofrimento ou transtorno mental, deficiência, população indígena, negra e ribeirinha, e trabalhadores do mercado informal, sendo catadores de lixo, artesão, camelôs e tantos outros. Para essas pessoas, é preciso mais do que o acesso à assistência à saúde para o enfrentamento da pandemia. É preciso haver ações integradas com as áreas de moradia e assistência social. Desemprego. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio Contínua, divulgada pelo IBGE, a taxa de desocupação em 2020 foi recorde em 20 estados do país, tendo a população ocupada reduzida em 7,3 milhões de pessoas. Com isso, pela primeira vez, menos da metade da população em idade para trabalhar estava ocupada no Brasil. Renda individual. O total de média de perda de renda individual no país foi de 20,1% apenas nos 3 primeiros meses de pandemia. Os 10% dos mais ricos perderam 17,5%, e a metade mais pobre da população perdeu 27,9% da renda individual. Para a queda de renda. O motivo principal foi a redução da jornada de trabalho, em 14,34%, a redução de 8,6% na taxa de participação no mercado de trabalho e a diminuição de oferta de trabalho combinado com a queda de 1,42% na taxa de ocupação da população economicamente ativa. Auxílio Emergencial 2020. Com a chegada da pandemia e a suspensão de atividades comerciais, o Congresso Nacional e a Presidência da República aprovam um benefício para garantir uma renda mínima aos brasileiros em situação mais vulnerável durante a pandemia do Covid-19, já que muitas atividades econômicas foram gravemente afetadas pela crise. O valor do auxílio inicialmente era de R$ 600 e, a princípio, teria duração de 3 meses, com limitação a 2 membros de uma família, sendo o valor máximo recebido de R$ 1.200. O benefício destinado a cidadãos maiores de idade sem emprego formal, mas que estão na condição de trabalhadores informais, microempreendedores individuais ou contribuintes da Previdência Social. Também é necessário ter renda familiar mensal inferior a meio salário mínimo per capita ou 3 salários mínimos no total, e não ser beneficiário de outros programas sociais
ou do seguro-desemprego. Auxílio Emergencial 2021. O valor do benefício varia de acordo com a composição da família. Se a família for composta por apenas uma pessoa, o benefício é de R$ 150 por mês. Se a família for composta por mais de uma pessoa, o benefício é R$ 250 por mês. Se a família for chefiada por mulher sem cônjuge ou companheiro, pelo menos uma pessoa menor de 18 anos de idade receberá mensalmente R$ 375. Serão disponibilizadas até 4 parcelas, desde que a família continue atendendo aos critérios de seleção do auxílio. Emergencial insuficiente. Apesar de necessário, o auxílio emergencial não foi e continua não sendo suficiente para conter a falta de renda e fome de grande parte dos brasileiros, não chegando a garantir as necessidades básicas. As medidas de saúde afetaram os preços de alimentos, contas de água e luz, que por sua vez não tiveram reajuste para equilibrar o contexto. As contas continuam chegando como se nada estivesse acontecendo. Minimizou os impactos econômicos da pandemia na população, mas não o suficiente para contribuir com o isolamento social e a garantia de saúde para que essa parcela da população nesse momento pandêmico. Uma das consequências da desigualdade de renda social é a forma de vida que levam os mais vulneráveis, com piores condições de saúde, higiene, moradia e trabalho, fatores esses que acabam por aumentar o risco de contaminação. Outro fator muito importante que acaba por agravar ainda mais o impacto da Covid nas diferentes classes sociais é o acesso ao sistema de saúde. Além da saúde, a pandemia também atinge a renda das diferentes classes sociais de forma distinta, mostrando que quanto mais pobre, maior o impacto na renda.